E aí galera, eu sou Lucas com X, o idealizador do Interperifa, e eu vim fazer esse vídeo para explicar um pouquinho a vocês sobre os processos de criação do Interperifa, porque eu criei, como esses vídeos vão ao ar e enfim. Quando eu criei o Interperifa, eu pensei numa plataforma digital, o Instagram, que pudesse alcançar o máximo de gente possível, que pudesse chegar na periferia e que fosse de fácil acesso. E pensei em como a gente pode fomentar a arte, como a gente pode produzir em meio a uma pandemia, respeitando todos os limites entre pessoas e ficando em casa. E aí eu pensei, e se essas pessoas que produzem arte, esses artistas, enviassem vídeos para mim explicando como é que eles estão fazendo para desenvolver os trabalhos dele, quais as redes que eles estão fazendo, quais as pontes para não parar de produzir em meio a uma pandemia e o que é que eu posso fazer para ajudar isso. Inicialmente eu pedi ajuda de 4 artistas para me mandarem seus trabalhos e para mandar como é que eles estão sobrevivendo e como é a realidade da periferia e como eles não podem parar. E eu recebi esses vídeos que vocês vão ver aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Todos esses vídeos foram feitos pelo celular, eu editei pelo celular. Tô sem computador, tô sem celular também, pedindo ajuda de amigos. E é assim que eu vejo a periferia se movimentando. Correndo atrás, fazendo com que tem, juntando força, se ajudando. E esse projeto não teria sido nada se não fosse a ajuda de todo mundo que está comigo. Esse projeto foi idealizado por mim e por alguns amigos e ele foi financiado pelo Coque Vídeo e Instituto Moreira Salles. Inclusive agradeço demais por ter essa oportunidade e por estar chamando muitos outros comigo, por estar chamando a galera da periferia que conversa comigo, que fala comigo, pra gente mostrar que a gente não tá parado e que sim, a gente sabe fazer arte com pouco e a gente quer mostrar isso pra vocês. Um beijo, fiquem com o vídeo e agradeço a todo mundo já que tá vendo e a todo mundo que tá depositando energia nisso. Olá, gente. Eu me chamo Nilza. Eu sou uma preta periférica, conterrânea do bairro do Alto Zé do Pinho, Casa Amarela. E o Verde Brechó é uma ideia, né, que eu tive há um ano atrás, com a necessidade mesmo de dar acesso ao meu povo, à minha galera, né? A gente poder se identificar nas nossas vestes, né, nos nossos acessórios. E a gente sabe que esse rolê às vezes é negado, né? Pra essa galera que é mais vulnerável, que é mais desmerecida. E aí a periferia, ela tá se mobilizando, né, nessa pandemia. E eu vi todo mundo meio que se reinventando, se inovando, buscando novos horizontes, novas formas de lidar com as pessoas, de meio a esse distanciamento social que a gente foi obrigado, né, a viver. E a dificuldade que eu acho que a gente, assim, artista de rua, artistas periféricos teve foi questão do comércio mesmo, assim, né? Tudo parado, questão de grana. O comércio parou automaticamente também. O sistema de capital de giro também parou. As pessoas fazendo redução de gastos, diminuindo orçamentos. Então isso a gente sentiu muito, até porque a gente é independente, a gente não tem grandes patrocínios, grandes parcerias. Então isso afetou muito e meio que a gente teve que fazer isso, sabe? Eu acho que todo mundo se abraçou e se ajudou. Eu acho que uma das virtudes, assim, que a periferia, a favela tem é essa questão de união mesmo, sabe? A gente, o povo preto, é um povo muito unido. E assim, a gente se ajudou, sabe? E estamos aí sobrevivendo e se mantendo vivo, que é o importante. E um conselho que eu dou, né, para os artistas, assim, periféricos, artistas independentes que estão no corre da independente, é não desistir, velho. Não desistir, persistir. Eu acho que persistência é a palavra-chave, sabe? Determinação, foco. Porque vai vir, sabe, vários fatores, tanto internos quanto externos, para querer nos parar, para querer nos limitar. E a gente tem que botar fé, assim, confiança mesmo em nós mesmos, sabe? Que muitas vezes a gente mesmo se boicota, acha que não é capaz, mas a gente, quando quer, mete a cara, a gente vai longe. E eu acho que é isso. A palavra é essa, sabe? Sonhar e acreditar no nosso sonho, que a gente é capaz e a gente faz as coisas acontecer. Então, gente, eu sou Rainara, começo conhecida como Riri Maguetão e tenho uma marca de penteados, o Maguetão Ré, que é o meu rolê independente, sabe? De onde eu tiro uma graninha também, apesar de ter começado há pouco tempo, mas que quando rola uma grana já é um tanto bastante pra mim, sabe? Além de ser transista e trabalhar com penteados, também eu sou estudante de pedagogia.
o rolê não tá sendo fácil, nem nunca foi, né? Então, a gente tá fazendo da forma que a gente pode, sabe? Eu tô começando a criar minha identidade a partir disso, sabe? A partir de pretas que me inspiram para poder fazer esse rolê acontecer, sabe? E que, tipo, estou construindo, porque eu acho que tudo é construção, sabe? Eu acho que eu não consigo nada só, nem você consegue nada só. Precisamos, sim, construir. Então, eu tô tornando minha identidade a partir disso. Um conselho aqui que eu dou, sabe, para todos os pretos que também estão nesse rolê independentes e que precisam, sabe, estar realmente fortalecido, mesmo que distante, é que vocês não desistam, sabe, porque o rolê da gente nunca foi fácil e nem nunca vai ser. Então, eu digo que a gente não desista e só desejo só a prosperidade, sabe? Só prosperidade para todos os pretos que estão com seus rolês independentes, que estão passando por todas as dificuldades que vários outros pretos também estão passando. Oi, sou Boneca dos Santos, moro na comunidade de Santo Amaro, na cidade do Recife, e sou artista. E é isso, mas hoje eu atuo como DJ, né, já falei várias vezes, porque é um meio que, tipo, eu consegui ganhar dinheiro, saca? Mas não aquele dinheiro que eu mereço, mas, tipo, conseguir me manter, que era o que eu não conseguia, saca? Conseguir fazer esses corre durante a pandemia tá sendo muito difícil, né? Porque, assim, por exemplo, eu não tenho um computador para pesquisar músicas, saca? Há 2 anos que eu trabalho como DJ, eu venho usando o computador ou do local da festa que vai acontecer, ou de amigas, né? E aí é muito difícil isso, porque o corre é dobrado, né? Quando não é nosso, quando não tá na sua casa, você precisa ir buscar. E como, tipo, controladora, computador é coisas caras, e quando não é nosso, a gente precisa ir buscar e levar com segurança. Então, existe todo um rolê de custo, saca? E ainda tem festa que vem chamar você pra tocar, mas não oferece nenhum cachê. Mas como é que eu vou tocar, mulher? Saca? Tipo, é isso. Sempre foi muito difícil, então, tipo, a gente sempre já escapou muito, a gente sempre já se arquitetou demais para conseguir sobreviver e não vai ser diferente com a pandemia, saca? Só a gente precisa fazer mais do que a gente já fazia, saca? Mas a gente consegue fazer mais e eu percebo que a comunidade vem se mobilizando da forma que pode, né, para sobreviver e pela sobrevivência das outras pessoas também. Foi exigido para a gente ter muita força, entendeu? Porque a gente não tem muitos caminhos para ir, não, saca? Muitos privilégios para agarrar, não, entendeu? Então, tipo, a gente sempre fez corre, a gente sempre foi muito difícil. E é não desistir mesmo e ajudar um aos outros, né? Eu me chamo Sabrina. E eu sou Dandara. Juntas a gente faz parte do Mão Afetiva, né? Que é um projeto nosso desde o finalzinho do ano passado, né? Que a gente tá em busca mesmo da nossa independência financeira mesmo, né? Através do nosso artesanato, né? A gente juntou coisas, né, que a gente sabe fazer, bijuteria, a gente costura também, né? Faz bolsas, trabalha reformando roupa, construindo roupa também, né? A gente trabalha com tudo isso. E entrando assim nesse contexto pandêmico, a periferia, ela não se mantém em quarentena, sabe? A gente não consegue ter uma rotina dentro de casa, porque a gente precisa sair para poder sobreviver, né? A gente precisa, de fato, abrir o nosso comércio, dar a cara a tapa, enfim, porque cá entre nós, acho que R$600 não dá para ninguém. Assim, né? Uma casa aqui na periferia, tipo, tem 5 pessoas por conta da alta taxa de natalidade, enfim, sabe? Todo esse contexto. E aí, essa liberação desse auxílio emergencial do governo, assim, meio que não supre a necessidade da galera da comunidade, sabe? É uma construção, assim, diária mesmo. Todos os dias a gente tá travando, assim, essa batalha, porque nem todo dia a gente tá disposto na favela, sabe? Não é todo dia que a favela acorda disposta. Eu acho não. Um conselho, assim, que a gente, né, que a gente do Mão Afetiva dá para outros pretos com rolês independentes é ter paciência mesmo com seu corre e seguir em frente. E sempre e se apoiar, assim, na sua fé, enfim, no que for, sabe? E se segurar.
porque tudo dá certo, pô. Sobre se respeitar. Tudo dá E é certo. isto.